Estamos dando início a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania. Hoje, tendo o prazer de receber aqui para um bate-papo e uma performance, a Beatriz, que eu encontrei numa apresentação que ela fez quando eu estava no metrô, dentro do metrô. E me chamou a atenção, ela, uma jovem, tocando pandeiro. Então, eu resolvi convidá-la para conversar um pouco com vocês, comigo, mas para vocês assistirem. Beatriz, primeiro, obrigado por você estar aqui. Então, me conta aí, qual o seu nome artístico, por que você toca pandeiro? Boa noite, Moisés, boa noite, gente. Muito obrigada, primeiramente, a TVC Rio, pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do meu trabalho, para além do metrô. O meu nome artístico é Pichá, só Pichá. E o meu trabalho no metrô começou muito com a necessidade de fazer grana mesmo. O início foi porque eu estava indo viajar para outro lugar e eu precisava fazer uma grana para passagem, então, como eu já vivia de arte de rua, né, e o metrô não era um problema, aí eu toquei e comecei a fazer isso. Só que, ao passo que eu fui fazendo o metrô, né, e que eu fui tocando alguns ritmos que eu toco que são bem específicos, né, que é o samba de coco, né, e outros também que tem relação com a música popular regional, eu fui levando isso para um lado também político. E isso foi se transformando numa certa intervenção, assim, numa poesia, né, uma poesia metroviária, não só uma música para os ouvidos a quem estiver passando, mas também ser um momento onde as pessoas possam parar e receber uma reflexão, entender um pouco da situação que a gente já passa no nosso Brasil e levar essa cultura, né, que é tão pouco divulgada, que é marginalizada, né, para as pessoas que infelizmente não têm essa oportunidade de poder pesquisar e chegar onde eu cheguei, né, que é conhecer essas histórias, chegar nos vilarejos e conhecer essas pessoas, né, conhecer essas culturas, essas manifestações que tem a ver com a nossa herança cultural, com algo que a gente tem que preservar porque faz parte da nossa história, né? E nossos antepassados estiveram aqui para deixar vivo e essa história ser recontada, né, aos seus descendentes. E você escolheu o pandeiro, tem alguma especificidade que você teve uma queda para o pandeiro ou veio naturalmente? Como é que você fez essa escolha? Olha, na real eu tenho que agradecer uma grande amiga minha, que é minha irmã, que é a Almada da Lívia. Eu e ela nos conhecemos em época de colegial e tal. Fomos amigas assim de escola e até hoje somos. E daí a gente saiu para viajar juntas, né? De carona, e no meio da viagem a gente cantava já juntas, já fazia um duo, só que só cantando. E até que teve um dia que a gente sentiu a necessidade de poder se aprimorar, tocar um instrumento e alguma coisa que pudesse nos acompanhar, né? E no caso ela comprou uma flauta para ela, um pífano, né, especificamente, um pífano, e comprou esse pandeiro para mim, que tá até hoje tem tempo. E foi a partir daí que o meu amor pelo pandeiro começou a surgir, né? Tanto que 2 dias depois de eu ter ganho esse pandeiro, eu conheci um argentino numa praça em BH, que foi onde a gente comprou o pandeiro e a flauta. E ele me ensinou o básico dos toques, né? Me ensinou o baião, me ensinou o samba, me ensinou as coisas básicas, os toques básicos. E a partir daí comecei a me dedicar a essa onda e comecei a levar um pouco mais a sério a música, né? E a partir daí eu não parei mais e tô aí. E isso tem quanto tempo? Desde que você iniciou? Desde que eu comecei a tocar pandeiro, tem
5 anos, né? 5 anos. E foi transformador para mim, porque como eu comecei a tocar pandeiro, eu comecei a procurar ritmos, né, que puxassem o pandeiro, ritmos percussivos, ritmos que levassem mais para esse lado da terra e da voz. E foi quando eu, sem querer, aqui no Rio de Janeiro, avistei uma roda de coco e me apaixonei por esse ritmo, né? Vi aquelas pessoas dançando um samba meio manco, né? E isso para mim foi transformador, porque ali foi como voltar a raiz que eu nem sabia que eu já me identificava, né? Tipo, voltar para minha casa que eu nem sabia onde se situava ainda, mas que eu sabia que existia esse lugar, né? Então você se conectou com os ancestrais. Sim, bastante, muito. E essa maneira de intervenção cultural, qual o paralelo que você faz com a maneira de vida? Você é uma pessoa que viaja muito, você resolveu atuar dessa maneira? Tem alguma militância política aí nesse sentido? Ou Então, que é um pouco diferente ou agrega segmentos, né, que desenvolvem essas atividades de rua, esse tipo de vida? Isso tem alguma conceituação aí por trás? Então, a minha ideia mesmo é que, né, eu acredito que tudo é válido, né, que a gente tem que experimentar muitas coisas, né, e acredito que a academia também te auxilia em muitas coisas que a própria rua não te dá, né, acredito que seja um foco, que seja uma meta, mas o que a arte de rua me deu foi poder ter mais humildade e saber olhar mais nos olhos das pessoas, né? Saber que a arte, ela tá para além do que um showbiz, para além do ego. Ela tem mensagem ali, ela tem um caminho, né? Um caminho espiritual mesmo, um caminho de uma mensagem, de uma reflexão que tá além do sistema, né? Tá além desse movimento que a gente faz o tempo todo, que é tá aqui comendo, bebendo, articulando, conversando, né? Quando a gente vê alguém cantar, alguém tocar, é uma comunicação subjetiva, né? Então, eu acredito que com essa comunicação, com a comunicação corporal, com a forma como você comunica com o público, essa sua intensidade, a segurança, né? A força que você tem de interpretar aquilo, né? Isso faz com que a gente leve ao público essa consciência, essa conscientização de que o artista não é um ser ali, sabe, divino, intocável, sabe? E a arte de rua, ela tem esse poder de levar o artista até o público, sabe? A gente não recebe nada, sabe, em troca, né? Não tem um cartaz dizendo, vai ter show da Pichá, não sei aonde. Eu chego até as pessoas, né? Eu faço essa intervenção, né? É difícil, é muito difícil, porque é diferente, como você falou, as pessoas não estão acostumadas e rola muito preconceito, né? As pessoas acham que você não quer nada com a vida, enfim. Mas é uma outra maneira de intervir as pessoas, né? Eu sinto que, pela minha experiência, é algo muito direto, que eu posso olhar nos olhos das pessoas e elas poderem entender o que eu estou falando com poucas palavras e apenas numa música, eu olhar nos olhos delas e poder transmitir esse sentimento, né? E essa ideia de intervir no metrô, ainda mais com coco,
né? E outros ritmos, como o boi também, o boi-bumbá. Vem muito pela história, né? Pela história cultural e pela história desses ritmos, né? Como esses ritmos foram sendo criados, né? Por qual motivo essas pessoas criaram esses ritmos, né? Porque é uma forma, o próprio coco é uma forma de resistência, né? O bumba meu boi também é essas culturas populares regionais, né? A capoeira, tudo isso vem com muita resistência cultural, né? Que a gente sabe que na época, né, os índios, os negros, não podiam manifestar as suas crenças, a sua fonte de sabedoria, a sua história, né? Eles foram muito reprimidos e todas essas culturas, essas histórias, esses ritmos vêm com essa carga mesmo de resistência e eu acredito que a gente tem que evidenciar isso porque o nosso país vive, né, até hoje uma escravidão, um racismo contínuo e que a gente não tem uma conscientização. As pessoas acham que a escravidão acabou, a Lei Áurea foi assinada e tá tudo certo, mas na real é tudo uma mentira, é tudo uma ilusão, né? E eu sinto muito de fazer esse tipo de intervenção para mostrar e tentar levar um pouco a reflexão para essas pessoas que estão passando no metrô. E você, antes de ter essa atuação, você também teve uma militância direta em ocupações que tinham um caráter político mais intenso. Essa, por exemplo, dos ancestrais, você esteve também na aldeia Maracanã? Sim, eu fiquei um pequeno período na aldeia Maracanã, mas foram experiências absurdas, assim, né? Porque dentro da aldeia é uma roça no meio da cidade grande, né? Então você entra ali e você sente a magia rolar. E foi realmente muito importante para mim estar ali, porque me fez reconectar com muitas forças que estavam adormecidas dentro de mim, né? Ter contato com algumas pessoas que são de origens indígenas mesmo, né? Que moram em aldeias e que estavam ali na luta, como a Xaninca, né? O Guajajara, que mora aqui há alguns anos no Rio, a Potira. Né? E eu aprendi muita coisa, aprendi desde a plantar, sabe, até a entender, a ouvir a terra, mesmo que no asfalto, a ter esse sentimento, né, de devoção ao planeta Terra, saber que ela é uma grande mãe que nos sustenta, que a gente só está aqui nesse mundo por ela, né, por ela sustentar, por ela nos dar essa água, pelo sol nos dar o calor, né? E é isso, eu acredito que na aldeia a minha militância ali foi muito como voluntário mesmo para ajudar, porque realmente ali é um lugar que vai sendo esquecido, porque como não tem ajuda, patrocínio de ninguém, então a galera que se articula, a galera que movimenta formas de transformar aquele espaço num lugar, né, produtivo. E é muito difícil porque a gente está ali no meio da cidade grande, então a gente passa por processos muito fortes, como, por exemplo, tirar o asfalto, né, tirar o asfalto na mão, sem britadeira, sem qualquer tipo de ferramenta forte, né, de cidade, né, tirar com a força da enxada mesmo, sabe, com a picadeira, e vamos que vamos, aos poucos, trabalho de índio mesmo, sabe, no meio da cidade grande. E até onde você acha que isso te trouxe mais? Porque as áreas urbanas, as metrópoles, como o Rio de Janeiro, que é a segunda do Brasil, ela traz uma carga muito grande de estresse, né? De velocidade, de tecnologia, uma certa opressão que as pessoas vivem, sai correndo para o trabalho, solta correndo, come correndo, fica em cima do celular e tal. Você acha que esse tipo de vida que você
está vivendo, para ser bem redundante, isso te traz tranquilidade? Eu acredito que existam muitos contratempos, né, empecilhos, porque é uma informalidade de certa forma, então a gente tem muitas portas que se fecham, mas eu acredito que a gente acaba se conectando com coisas que são muito essenciais para a nossa vida, sabe? E que no mundo que a gente está hoje em dia, a gente está meio que perdendo, escasso, assim, sabe? De dar atenção ao próximo, de lembrar, de dar atenção à terra, sabe? De parar e respirar, sentir o ar verde, sabe? Meditar, saber que, para além de todas as tecnologias e de todas as inovações que o mundo vai nos oferecendo e que a gente tem que lutar, né? Por isso, para a nossa vida andar, a gente também tem que contemplar isso, porque aqui, querendo ou não, é uma passagem, a gente está na Terra de passagem mesmo, então, de certa forma, a gente tem que lembrar daquela criança, né, que a gente alimentou quando era bem pequenininho, mas que a gente vai se esquecendo e vai adulterando até ficar adulto, e ela existe dentro da gente, então acredito que a gente dando importância a esses pequenos momentos, né, que são muito importantes, é a gente alimentar essa criança dentro do nosso coração, regar essa flor, que é o que vai salvar a humanidade mesmo, né? É a gente poder voltar para o nosso eixo, saber o que a gente gosta mesmo, o que nos alimenta de verdade, o que nos é importante, né? Para além de todas as tarefas que a gente tem que fazer no dia a dia, que a gente, né, se desfoca, né? E vai criando outras metas, outros caminhos. E a gente vai esquecendo dessa criança que ela precisa ser alimentada. Então, acredito que quando a gente põe o pé na terra, a gente planta, a gente está fazendo arte, sabe? A gente chega e desconstrói, né, um dogma que a gente criou, né, um medo que a gente tem, né, um trauma. É a gente alimentar essa criança de volta e trazer de volta algo que a gente, de certo, está perdendo, né? É isso. Você comentou que essa atividade mais política, de movimentação, de mobilização, de militância, ao mesmo tempo, paralelamente à arte que você vinha desenvolvendo, depois de uma determinada experiência, você sente que a arte pode ser mais completa no sentido de trazer tudo aquilo que você fazia como se fossem duas atividades na atividade artística? Fala um pouco sobre isso. Acredito sim, né, porque na militância, né, ela tem muita importância, porque a gente não pode fechar os olhos e ser hipócrita, né, fingir que as coisas não acontecem, enquanto o círculo continua se viciando e a gente vedando os olhos, a gente está sendo covarde, né? A gente está cobertando um bando de porcaria que a gente não concorda. E com a arte, né, eu acredito que a arte ela chega muito mais rápido, né? Porque, como a gente conversou, quando eu chego e falo com as pessoas, né, converso com ela, falo sobre alguma situação que aconteceu, né, e que não foi... e que não condiz, né, com a forma moral mais coerente que a gente conhece, né, de ser lidado. A gente protesta, a gente manifesta, só que eu acredito que quando a gente canta, quando a gente toca um instrumento, quando a gente atua, leva isso para o nosso coração e transforma isso, comunica isso com as pessoas através do nosso corpo, através das nossas palavras, através do nosso canto, da nossa arte, de uma forma mais subjetiva,
as pessoas conseguem receber com mais compaixão, com mais abertura, né? Com mais amor. Porque a gente tem mania sempre de julgar e se espelhar no outro, né? E com a arte parece que isso chega mais rápido e com menos agressividade. As pessoas conseguem receber isso com mais alegria, né? E conseguem absorver também, né? A mensagem com mais compaixão, né? com mais vontade de entender, né? O que está se passando. É isso. Muito interessante, viu, conversar com você. E agora nós vamos ver e vamos assistir e sentir a arte dessa artista tão jovem, mas com conteúdo tão profundo e que nos levou, nesse breve tempo aqui dessa entrevista, a conversar com a gente mesmo e sentir, certo, a transcendência. Nós vamos ver agora a arte da Pitya. Acho que eu falei certo. E queria agradecer aqui a presença dela e nós vamos ter outras conversas com ela, porque a gente já sabe de outras histórias, mas que o tempo aqui não permite. Vamos à arte dessa artista jovem, mas profunda e determinada. A estrada tem seu que passa e passará com muitos nomes. Tem o germanão que come, mantém a mesma carcaça. E a energia trespassa o agrupar da criatura. Quem sabe plantar procura não vai comprar na farmácia. Mas vale o poder da caça dentro da mata fechada. Chama logo os meus índios, chama meus índios caboclos. Que eu malho o corpo danço tora no terreiro e aprende a cantar ligeiro para saber. Que eu malho o corpo danço tora no terreiro e aprende a cantar ligeiro para saber a estrada. Os tambores acariciam a noite, sim, amado, não acordou. O estandarte estrela chegou. Os tambores acariciam a noite, sim, amado, não acordou. O estandarte estrela chegou. Oh, 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 ei, ei. Bravos guerreiros que dançam com a